Boa noite. Nós chegamos então ao último episódio desse assunto mordomia no reino de Deus. No último episódio, nós falamos sobre mordomia, sobre o corpo e sobre a alma. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa alma. Nós somos o primeiro responsável. Nós temos que administrar, cuidar, manter o nosso corpo e a nossa alma de uma forma que ele esteja saudável. Temos que escolher os alimentos, escolher as atividades. Estarmos atentos, não sermos o tipo de pessoa que simplesmente ignora, ou que não liga, ou que não dá atenção, mas nós precisamos estar comprometidos com a saúde do nosso corpo e da nossa alma. Hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da mordomia sobre o espírito. E também nós vamos falar, para concluir, como eu me torno um mordomo bom e fiel. Como eu posso ser aprovado como mordomo de Deus. Vamos lá então. Mordomia sobre o espírito. O espírito, na verdade, é o assunto, é a área da nossa vida que depois que nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos, é a área que nós mais cuidamos. É a área que nós mais falamos. Porque o nosso espírito ele estava morto, ele foi vivificado através de Cristo. Através do nosso espírito, nós nos conectamos com Deus. Ele será eterno. Então, em Provérbios 20, 27 diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Também, em 1 Pedro 2,9, nós temos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em 2 Coríntios 7,1, diz o seguinte: amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Por meio do espírito, nós nos conectamos com o Espírito de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos administrar o nosso espírito. Nós precisamos estar conscientes. Nós precisamos ser intencionais na forma com que nós lidamos com o nosso espírito, que nós alimentamos o nosso espírito. Ok, como eu cuido do meu espírito? Você consegue ver o teu espírito? Não. Mas você consegue perceber os benefícios dele quando ele está bem, saudável, ou quando você está atribulado, oprimido. Isso reflete também na sua alma e também no seu corpo. No texto que nós lemos de 1 Pedro 2,9, fala que nós somos uma geração eleita e que nós somos sacerdócio real. Deixa eu dizer para você o que significa um sacerdote. Um sacerdote é aquele que ministra aos homens diante de Deus. É o responsável no Antigo Testamento por manter o altar preparado, por cuidar desse altar. E o sacerdote era aquele que oferecia os sacrifícios. O sacerdote é aquele que mantinha o fogo aceso. O sacerdote é aquele que se apresentava diante de Deus para pedir perdão. Ele intercedia pelo povo. Então o sacerdote era aquele que era responsável pelo altar. Não era qualquer homem que podia ir até o altar e oferecer sacrifício e acender o fogo do altar. Tinham que ser pessoas escolhidas. Mas quando Jesus veio e nos redimiu, e nos chamou para segui-lo, e nos chamou para ser co-herdeiros e coparticipantes com Ele, nos deu responsabilidades, nos deixou o Espírito Santo, Ele também nos deu incumbência, dizendo que todos nós seríamos sacerdotes. Então nós estamos falando de cuidado de espírito. Cuidando do meu espírito, eu preciso entender que eu sou o sacerdote que cuida do primeiro altar que eu levanto, do primeiro altar que existe na minha vida. E esse altar, ele fica no meu coração. Sabe, é importante que você entenda isso. Porque é importante você entender que, sim,
Quando você se converte, quando você aceita Jesus, existem etapas que você segue. Alguém vai te acompanhar, alguém vai te conduzir, as pessoas vão te discipular, vão te falar de Jesus, vão te ensinar coisas que você não sabe, o básico, vão te ensinar o caminho desse altar. Porque até então você era cego, você era ignorante, mas de repente seus olhos foram abertos e o Espírito Santo passa a habitar em você, habitar neste corpo, neste espírito. E ele vai te conduzindo. Só que chega um momento e um tempo que você precisa entender que não é outra pessoa que vai acender o fogo na sua vida. Não é outra pessoa que vai na sua vida e cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Não, você vai precisar cuidar. Você precisa aprender o exercício desse sacerdócio. Então agora, talvez você tenha um altar na sua casa, talvez você ainda não tenha. Eu quero falar de alguns utensílios que tem aqui para você entender aquilo que também existe no nosso coração. E que é necessário que eu e você, como sacerdotes, como mordomos do nosso espírito, da nossa vida espiritual, temos que cuidar e zelar, porque nós somos chamados a fazer isso, ok? Nós temos aqui o óleo da unção, o óleo fresco. Eu preciso estar atento para ver se esse óleo está terminando. Assim como as 10 virgens que precisavam manter o óleo nas suas lamparinas preparados para até a hora que o noivo viesse. Esse óleo ele não pode acabar. O responsável por trazer mais óleo, por buscar mais óleos, sou eu. Nós temos também aqui o menorá, que representa os 7 Espíritos de Deus, o fogo do Senhor. O sacerdote ele tinha que manter o fogo aceso, esse fogo não poderia apagar. Um altar não pode ter o fogo apagado. O altar do meu coração, o altar que está no meu espírito, precisa estar queimando. O responsável por manter a chama acesa sou eu. Eu preciso estar atento a esse fogo. Se ele está se esfriando, se ele está morno. E buscar do Espírito Santo para que ele se mantenha aceso. Eu preciso zelar por este altar. Nós temos também a chave. A chave ela serve para ligar, para abrir portas. E a palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu por meio do nome de Jesus, da nossa oração, intercessão. Eu preciso fazer uso dessa chave por meio da oração, da intercessão. Então, é necessário que se apresente nesse altar oração e intercessão. Eu preciso zelar por esse altar. Esse altar tem que estar limpo. Ele não pode ter poeira. Ele precisa ser visitado. Ele não pode ficar abandonado. Existe um altar no meu coração. O responsável por cuidar desse altar, por mantê-lo firme, atuante, ativo, para que a presença esteja nele, para que não seja abandonado, sou eu. De fato, a única pessoa que vem nesse altar sou eu. Se eu não fizer uso desse altar no meu coração, ninguém fará. Eu sou responsável por ele. Como eu disse antes, claro, talvez você está começando a sua vida com Cristo agora. E talvez tenha sido até a primeira vez que você tenha escutado a falar desse altar. Mas é algo que você precisa buscar em Deus e ter a compreensão e o entendimento. Que a partir do momento que você começa a dar os seus primeiros passos em Cristo, crescer em Cristo, você é responsável pela forma com que se alimenta, com que recebe. Nós somos chamados a andar no Espírito e a viver pelo Espírito. Quando Cristo, ele ressuscitou, ele foi ao Pai, ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo. E ele disse que esse Espírito Santo, ele nos ensinaria acerca de todas as coisas que nós não sabemos. Apesar de o Espírito ser das 3 coisas que nós estamos falando, corpo, alma e Espírito, a que nós mais falamos depois que nós nos convertemos, não é raro nós negligenciarmos o cuidado com o nosso Espírito. Muitas vezes, como pastores, nós atendemos algumas pessoas que vêm falar de problemas. E a primeira coisa que a gente pergunta é: como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? E começa, não tenho orado muito, não tenho lido a Bíblia. E a gente vê como isso é negligenciado, porque isso não pode ser medido por ninguém. Não tem ninguém que pode medir a qualidade do teu tempo com Deus. Só você e o Espírito Santo. Porque ninguém está com você todo o tempo. Mas entenda que isso é algo que você vai prestar conta. E isso é algo que você não pode negligenciar. É algo necessário na sua vida. É o básico. Como eu alimento meu espírito? As disciplinas espirituais básicas. Oração, leitura da palavra e jejum. Esse é o básico, é o arroz e o feijão de todo dia. Talvez você diga assim: Grace, eu não consigo manter uma constância na minha vida com Deus, no meu devocional.
no meu tempo com Deus. Não consigo. Eu leio a Bíblia quando eu tenho tempo, às vezes eu estou muito enrolado, e às vezes eu tenho muito tempo com Deus, às vezes passa a semana que eu não tenho nenhum tempo. Queridos, eu estou falando isso porque nas conversas que nós temos, nos atendimentos, isso é muito comum. Pessoas que se atrapalham no tempo, na vida, e vai passando, e vai empurrando com a barriga, e como dá, e quando tem um problema ora, quando não tem não ora. Sabe, esse tipo de coisa que me parece o quê? Me parece irresponsável, me parece, quando der eu faço, como se não fosse importante. Mas isso é extremamente importante, porque eu sou o mordomo da minha vida. A qualidade da minha vida espiritual está ligada em como eu cuido dela. E às vezes, nós culpamos as pessoas. Eu vou falar para você uma coisa. Você pode estar na melhor igreja do mundo, com a maior estrutura. Você pode ter o melhor pastor. Você pode ter um acompanhamento minucioso da sua vida. Se você não exercer o sacerdócio na sua vida, se você não buscar Deus, se você não tiver uma constância na sua busca com Deus, você vai crescer um pouco e você vai estagnar. Você vai crescer um pouco porque, sim, existe uma etapa da sua vida que você tem que ser alimentado. E as pessoas te alimentam. Mas chega um momento que você cresceu, você atingiu a idade de buscar o teu próprio alimento. E aí, querido, você vai começar a ratear e a estagnar. Porque você não está exercendo, na verdade, o teu primeiro chamado, que é cuidar da sua vida. Vamos lá, então, a respeito do Espírito. Talvez você está me ouvindo agora e falando, nossa, Grace, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, isso não é um problema para mim. Glória a Deus pela sua vida. Continue assim, persevere, querido, persevera nessa tua postura. Eu não estou falando com você nesse momento, mas eu estou falando com uma parte das pessoas que tem dificuldade em fazer devocional. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem dificuldade em fazer devocional, você precisa, como mordomo da sua vida, parar, ter uma conversa séria com o Espírito Santo e falar, Deus, eu preciso sair desse lugar de estagnação na minha vida. Eu não quero ser mais a pessoa que é estagnada, que encontra o problema em outro lugar para aquilo que eu deveria resolver. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, e eu quero ter uma vida boa com Deus. Eu quero prosperar em Deus. Se eu não estou conectado com Deus, porque a gente se conecta através do Espírito, através da palavra e através da oração, meu querido, não tem jeito, não vai acontecer na sua vida, porque a fonte da nossa vida é o Espírito Santo. E nós nos ligamos através do Espírito. Não tem jeitinho, não tem como você dar uma volta, não tem como você crescer em Deus sem aprender. Então é melhor você aceitar, sentar e descobrir uma forma. Talvez você seja como eu, uma pessoa muito indisciplinada. Então você tem que encontrar um jeito de funcionar na sua vida. Às vezes a gente fica procurando fórmula de outras pessoas. É legal a gente ter exemplo de outras pessoas. É legal, porque isso nos incentiva. Mas você precisa encontrar o teu jeito. O que funciona para você? Para ler a Bíblia e orar todo dia. É meia-noite? Ora meia-noite. É de manhã? Faz de manhã. É meio-dia? Faz meio-dia. Não importa como você vai fazer. Desde que você faça todos os dias. Desde que você encontre um caminho. Encontre um jeito. É extremamente importante que você entenda isso. E eu vou te falar. Nenhuma pregação no mundo vai te dar aquilo que você vai receber direto de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o Espírito Santo quer edificar a sua vida através de você. E você precisa se dispor a isso. Afinal de contas, você é o mordomo da sua vida. Muitas vezes a gente culpa, porque isso é uma consequência da nossa natureza caída. A nossa natureza caída, ela quer dizer o seguinte, eu não sou responsável, não me culpe, eu quero encontrar culpados em outro, eu quero culpar outras pessoas por aquilo que eu não consigo fazer. E você precisa sair desse lugar, esse lugar de encontrar um culpado ou de culpar terceiros. Você precisa assumir a tua postura de filho, de herdeiro, de mordomo, empoderado pelo Espírito Santo que te ajuda, que te auxilia e que vai te dar uma solução para os teus pequenos problemas e para os teus grandes problemas. Amém? Em nome de Jesus, eu oro para que você possa crescer no teu tempo com Deus. Não dê desculpa, não se engane. A gente às vezes se engana, tô lendo. Não se engana. Ou você está fazendo ou você não está fazendo, ok? Você precisa. Lembra o plano da mordomia? Lembra o plano da mordomia que nós fizemos, que eu te propus a fazer, um desafio, para colocar os teus objetivos, aquilo que estava errado no teu corpo, aquilo que estava errado na tua alma, e agora você vai acrescentar o Espírito. Isso é um plano. Isso é muito legal, isso é um jeito de começar algo. Porque quando você escreve, quando você anota, quando você vê, é mais fácil de você visualizar, é mais fácil de você planejar. Não tenha medo de fazer isso. Isso se chama intencionalidade. Eu sou intencional naquilo que eu quero. Eu tenho um objetivo, eu escrevo isso e eu vou atrás disso.
eu tenho dificuldade em fazer devocional. Eu vou resolver isso. Eu vou sentar, eu vou encontrar um jeito. Eu não consigo ler 2 capítulos, eu vou ler 1. Eu vou ler 3 versículos. Mas eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou me empenhar nisso. Todos os dias. Eu vou crescer em Deus. Quando eu errar, eu vou me arrepender. Eu vou voltar. E eu vou continuar perseverando. Você vai começar, que a tua vida vai começar a se movimentar. E você vai ter muitos benefícios. Muitos benefícios, porque o teu espírito ele vai começar a crescer. O teu nível de responsabilidade em Deus vai começar a crescer. Sabe o que vai acontecer quando você estiver dando conta da tua vida? Deus vai acrescentar outras porções nas suas mãos. Porque esse é o princípio da mordomia. Se eu sou fiel no pouco, eu recebo muito. Se eu não estou dando conta do pouco, até o que eu tenho será tirado de mim. Amém? Eu agora te desafio a fazer a incluir no teu plano de mordomia o Espírito. Nós vimos então a mordomia sobre o corpo, nós vimos a mordomia sobre a alma e nós vimos a mordomia sobre o Espírito. E eu quero terminar com 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo escolhido de Deus. Deus, ele empoderou você com o Espírito Santo. E esse Espírito é aquele que vai te ajudar a prosseguir e a caminhar, para que lá no último dia, no dia da prestação de contas, você possa se apresentar diante de Deus como um servo bom e fiel, como um mordomo que cuidou de tudo aquilo que Deus colocou, a começar pela sua vida. Coloque a sua vida em ordem. Apresente-se diante do Espírito Santo. Não tenha medo de encarar os erros, as coisas que deram errado. Pare de culpar as pessoas que estão em volta. Pare de culpar terceiros pelas coisas que dão errado na sua vida. Assuma a responsabilidade. Na verdade, pare de procurar culpado. Não seja também o culpado. Seja aquela pessoa que encontra a solução, que encontra um caminho. Olhe para Ele, que Ele vai te conduzir. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.